gente! Tudo bom? Como eu tô feliz em estar com vocês mais uma vez, sempre fazendo live, né? Hoje nós resolvemos fazer um vídeo mais tão especial quanto para vocês entenderem sobre o assunto mais profundamente, que a gente pensa que entende alguma coisa, a hora que a gente vê a gente não entende nada. Eu também estou entendendo, eu quero interagir com isso tudo, com todos os movimentos que acontecem no Brasil e no mundo, né? A gente tem que estar por dentro das coisas que estão rolando no mundo, né? Não é só ficar fechadinho dentro das nossas caixinhas, se sentindo protegido e vestindo aqueles estereótipos, né? Que a gente tem, que a gente vai adquirindo na vida da gente e achando assim, tá, é tudo assim. E vai morrer assim. Tudo bem, você é livre para pensar assim. Você escolhe o seu destino e os seus pensamentos. Só que tem que o mundo muda. E em tempos de grandes avanços científicos, tecnológicos que nós estamos vivendo, vocês sabem muito bem disso, a sociedade ainda se vê imersa em várias questões relacionadas a preconceitos, entre eles o preconceito contra a orientação sexual dos cidadãos. Nesse sentido, todo mundo viu esse fim de semana que o dia 28 de junho foi eleito o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é um movimento social e civil que luta para conseguir seus direitos mais básicos, como serem aceitos sem preconceitos em todos os âmbitos da sociedade, nas escolas, na vida profissional, nas crenças religiosas, nas universidades, enfim, em todos os lugares comuns. Então, aproveitando esse ensejo, nós entrevistaremos um jovem leopoldinense de 25 anos, maquiador, bastante conhecido na nossa cidade, para ele nos explicar melhor sobre essa vivência deste grupo, como que é essa vivência, e sobre as perspectivas para o futuro com relação ao tema. Então, de cara, eu vou apresentá-lo e já vou enviar para todo mundo uma pergunta que não quer calar dentro de mim, né? Apresentando para vocês o Marcelo Werneck, e eu já vou perguntar então. Marcelo, bem-vindo à nossa live, né? Nosso vídeo, primeiramente. E eu pergunto para você, que negócio é esse? O que que significa LGBTQIA+? Eu aprendi com você, te assistindo no seu vídeo que você gravou no seu Face. Aí eu falei, gente, o que é isso? Quando começou a surgir essa sigla, eu entendia. LGBT, até aí eu entendia. Só tem que mudou e agora mudou de novo. Então, eu quero que você esclareça pra gente o que significa essa sigla. LGBTQIA+. Olá, gente, tudo bem? A Soraya me apresentou, mas para quem não escutou, meu nome é Marcelo, eu sou maquiador da cidade de Leopoldina. E, primeiramente, Soraya, eu venho aqui te agradecer pelo espaço cedido na sua mídia social para a gente poder falar de um assunto tão necessário e tão importante que é o orgulho LGBTQIA+, e a luta contra a homofobia. E respondendo a sua primeira pergunta, o LGBTQIA+, são as siglas que nos representam, né? Dentro dessa comunidade incrível, dentro dessa luta. A primeira letra, que é a letra L, ela representa dentro da nossa bandeira as lésbicas, né? Que são pessoas cujo a sexualidade são mulheres que se envolvem sexualmente ou amam outras mulheres, né? A gente fala sobre a sexualidade. Gays também é questão da sexualidade da pessoa. E os gays são homens que se envolvem sexualmente e amam outros homens.
A letra B, né, que é a bissexualidade, que representa os bissexuais, que são pessoas que se envolvem sexualmente ou amorosamente com homens e com mulheres. A letra T, ela representa as transexuais, os transgêneros e as travestis. Para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa letra, que eu acho muito necessário, a gente precisa entender qual é a diferença entre sexualidade e gênero. O gênero é aquela questão que quando nós nascemos, né, nós olhamos, o médico, na verdade, olha para nossa genitália e ele diz, ela é uma menina porque ela tem uma vagina e ela vai ter que, naturalmente, gostar de rosa, de boneca e de casinha. Então, essa é a questão de gênero, né? O gênero é isso, é o que nós nascemos, homens ou mulheres, né? E a sexualidade é com quem nós queremos nos relacionar sexualmente, amorosamente, isso aí vai de acordo com o que vocês preferem dizer. Que é relações homoafetivas, heteroafetivas, relações lésbicas, né? Isso é a diferença entre gênero e sexualidade. A letra Q, ela significa queer, que se nós traduzirmos, significa excêntrico, excentricidade. São essas pessoas que elas não se definem simplesmente por questões de gênero, elas transformam, elas conseguem fluir sobre esses gêneros naturalmente. E queer, antigamente, era utilizado para poder menosprezar nós gays, drag queens, que são pessoas que não se encaixam nesse padrão heteronormativo de roupas mesmo, de acessórios e vestimentas, enfim. Intersexuais são as pessoas que nascem com uma disforia. Por exemplo, nós homens nascemos com cromossomos XY. E somos lidos como homens por conta, às vezes, da nossa genitália, enfim. Porque a intersexualidade, ela diferencia um pouco. Podem existir várias formas de pessoas intersexuais. E sem nenhum procedimento médico, as pessoas simplesmente nascem dessa forma. Antigamente, que não é um termo mais utilizado, as pessoas intersexuais eram lidas como pessoas hermafroditas, né? É exatamente por isso. São pessoas que nascem e são lidas, às vezes, como homens, mas nascem com os cromossomos XX, e mulheres que nascem com os cromossomos lidos XY. A letra A, ela representa os assexuais, tá? Não é assexuados. Hoje a gente também não fala mais assexuados, são pessoas assexuais. São pessoas que não sentem atração sexual nem por homens, nem por mulheres. E o mais, que é o plus, né? Ele representa todas essas pessoas que se sentem cobertas de alguma forma, não querem se encaixar em nenhum desses padrões, nenhuma dessas letras, mas elas se sentem protegidas por essa bandeira. Então é isso que significa o mais. Marcelo, agora eu quero te perguntar como que você se descobriu homossexual? Você ficou surpreso? Foi assim na sua infância? Foi na adolescência? Foi na juventude? Como é que foi? Quando foi isso que caiu a ficha? Descobrir homossexual, eu acho que é um período que todos nós passamos no início ali da infância, mas nós não temos tanta consciência disso porque nós ainda não temos a nossa sexualidade aflorada. Por conta de hormônios ou por conta de desejos mesmo. Eu me conheci homossexual quando, mais ou menos ali pro final da minha infância e início da minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, da infância não, perdão, da pré-adolescência para o início da adolescência. E foi na verdade não foi uma surpresa, assim, foi um sentimento muito esquisito, assim, porque eu não achava aquilo certo, eu não achava que ser quem eu sou, ser feliz como eu sou,
mostrar isso pro mundo era alguma coisa certa, por conta de nós sermos construídos nesses padrões heterossexuais, nas quais homossexuais são pessoas promíscuas, são pessoas erradas, que nós vamos pro inferno, simplesmente pela nossa sexualidade, né? Então não foi um pouco de surpresa, eu tive medo, essa foi realmente a palavra, porque eu ainda era adolescente, né, muito pequeno, então eu tinha medo do que eu sofreria com os meus pais, com os meus amigos, com a sociedade em que eu vivia. Então eu acho que a palavra não foi surpresa, foi mesmo medo. Marcelo, como e quando você se abriu sobre a sua sexualidade para a sua família e para a sociedade também? Foi na mesma época? Quando eu revelei a minha orientação sexual para os meus pais, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Na verdade, eu acho que todo pai sempre sabe, toda mãe sempre sabe, mas eles querem de alguma forma esconder aquilo pra si por conta, acho que do medo mesmo que os filhos sofrem, irão sofrer pós essa revelação, né? Porque é exatamente isso. Eu acho isso muito engraçado, Soraya, porque uma grande é um período que é muito desnecessário na vida do jovem, você ter que contar para os seus pais sobre a sua sexualidade, quando um jovem heterossexual ele não tem que contar, ele não tem que conversar, porque isso é normal e ser gay é super anormal. Mas isso marca muito a nossa... É uma fase realmente que marca a nossa vida. E eu contei isso para os meus pais porque eles vieram me perguntar. E eu me senti no momento, eu disse que realmente eu tinha me encontrado, encontrado a minha felicidade e que eu realmente era gay. Sou gay, né? E foi muito complicado, assim, no início. O meu pai, ele foi uma pessoa muito tranquila, eu não escondo isso de ninguém. Ele foi muito, muito tranquilo. Mas a minha mãe, depois que eu fiz 18, 19 anos, ela veio conversar comigo sobre essa experiência de como ela se sentiu. Porque ela ficou um pouco magoada. Creio que meu pai também tenha ficado, porque é criação. Não julgo essa criação que eles tiveram, mas ela se sentiu um pouco magoada, sim, pela situação. E logo depois, um ano já que eu tinha me assumido, ela veio conversar comigo para poder contar como que ela se sentiu. E eu super entendo, assim, como minha mãe se sentiu, porque ela teve medo. Como eu disse no início aqui agora desse vídeo, ela ficou com medo do que eu iria sofrer, assim, mas ela não sabia que eu já sofria, mais ainda por tentar ser uma coisa que eu não era. Então acho que é uma libertação mesmo, eu me senti assim, liberto. E logo depois eu contei pra toda a minha família ficou sabendo. E meus amigos já sabiam, obviamente, né, que são pessoas que eu tinha mais contato. Meus amigos já sabiam. Mas foi bem tranquilo, eu tive uma ótima, ótima experiência e eu tenho pais, assim, incríveis, eu tenho uma família muito maravilhosa que sempre me apoia em tudo. Então, pra mim foi uma experiência muito libertadora, eu tirar e soltar essas amarras que as pessoas queriam me prender por eu ser e ter nascido diferente delas. Na minha opinião, que não entendo tão bem do tema, né? Que nunca vivenciei frente a frente uma situação dessa, eu imagino, porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, muito, de pai, de mãe, de filho, de avô, todo mundo. Eu tenho essa facilidade, né? Isso se chama empatia até, de poder se colocar no lugar do outro. Então, você entendia bem o que se passava com você? Houve sofrimento? Ou você já entendeu tudo numa boa e já deslanchou a sua vida sem pormenores e seguiu em frente? Como é que foi? Eu imagino, tá? Por exemplo, se fosse comigo, eu ia sofrer bastante. Até mesmo para aceitar, tá? Porque, como eu disse, a gente já tem aquele estereótipo, né? A minha idade é completamente diferente da sua, a minha cultura, tudo é muito diferente.
Então, como que foi essa reação quando você sentiu isso? Você compreendeu? Explica pra gente. Eu acho que até hoje é muito sofrido para nós nessa parte desse nosso descobrimento, porque por conta do julgamento e do preconceito das pessoas. Eu sofri bastante, como eu disse, eu não sei se eu disse, mas já dizendo, eu tive um sentimento por um menino diferenciado quando eu tinha apenas 13 para 14 anos de idade. Não foi um sentimento sexual, não. Mas foi um sentimento na hora quando eu olhei aquele menino, me despertou algo que nunca tinha me despertado por outras meninas. E eu me senti completamente errado, assim, de estar vivendo aquilo, de que eu não poderia ser gay, que isso é completamente errado, porque nós nascemos com isso estruturado dentro de nós. A sociedade, ela prega que nós somos completamente errados. Por sermos diferentes, né, da heteronormatividade. Então, para mim foi muito complicado, sim, lidar com essas questões na minha infância. Mas quando eu me descobri mesmo, na verdade eu já tinha me descoberto. Quando eu decidi viver a minha felicidade e deixar que as outras pessoas começassem a se preocupar com a vida delas e não com a minha, que independente de qualquer coisa, se eu tentasse ser uma pessoa heterossexual, eu seria completamente infeliz e eu também seria julgado, porque eu, fora dali dessa heteronormatividade, eu iria ter com certeza relacionamentos homoafetivos. Como nós vemos acontecer muito, muito, muito com homens aí que não tem, que têm ainda esse medo e esse preconceito dentro deles. Mas não entrando nesse assunto, para mim foi muito difícil na minha infância, mas pós a minha infância, quando eu realmente me abri para o mundo, foi um alívio, realmente um alívio você poder ser quem você é. Ah, agora eu vou fazer uma pergunta assim. O preconceito, ele existe. Vários ramos, várias ramificações. Queria que você falasse do preconceito com relação à nossa cidade. Se ele vem mais das pessoas mais velhas ou parte realmente de jovens. Você estudou, você conviveu com jovens, com moças, com rapazes, né? Com profissionais da educação. Você é um menino muito antenado socialmente, deve conhecer muitas pessoas, né? E como que é essa relação do preconceito? Você acha que a nova geração da sua idade para baixo, elas veem problema? Isso é um problema? Eles têm esse preconceito ainda? Porque na minha teve. Na minha geração, que eu já dou para ser a sua mãe, tem idade para ser sua mãe, diga-se de passagem, ô Marcelo, eu vejo que as gerações estão muito diferentes, né? O mundo mudou, as famílias mudaram, não é verdade? Então, às vezes, eu conto muito esse caso, eu conto esse caso para todo mundo. Vou falar aqui também. Uma vez eu estava numa praia, lá no Rio, Ipanema. Amo Ipanema. Quem não foi, vá. E lá é muito eclética essa praia, muitos jovens. Lá não vai pessoas mais velhas, não. E eu lá no meio, que eu me sinto jovem. Então, muitos jovens, muitos turistas, muitos gringos, muitos jovens. Todos muito vivendo a liberdade intensamente, tá? Então, no final da tarde, na hora do pôr do sol, eu vi 2 rapazes se beijando perto de mim. E o outro amigo tirando a foto deles no pôr do sol. Deve ter ficado linda até a foto, sabe? E a hora que eu vi, eu cutuquei no meu menino, que devia ter uns 11 anos na época, hoje ele tem 13. Falei, Davi, olha ali, Davi, Nossa Senhora, 2 rapazes se beijando. Ele simplesmente olhou, falou assim, mãe, o que que tem?
Eu não falei nada. Por quê? Aí já falaram comigo, Soraya, você tem preconceito? Eu não tenho. E se eu tivesse, eu não aceitaria ter esse preconceito. Não gosto de preconceitos. Só que tem que pessoas da minha idade, na nossa época de juventude, não havia beijos de homossexuais. Menina com menina, menino com menino. Não existia. Existiam gays na cidade leopoldina, sempre houve, perto de casa, muitos, tranquilo. Para mim sempre foi muito tranquilo isso. Mas eles demonstrando afeto em público, isso foi mais recentemente. E eu saio muito de casa. Eu gosto muito de viajar e de passear. Então, nessa praia eu vou no Rio, eu vou em capitais. A gente vê demais em rodoviária, sabe? Essa cena em praia. Lá na minha cidade, né, que eu moro lá, São João del Rei, uma cidade universitária, apesar de ser do interior, é muito comum a gente ver os meninos passando de mão dada, as meninas passando abraçadas. Ainda mais quando tem festa. Lá em Tiradentes, então, o carnaval é assim. É da tolerância, da diversidade. Tiradentes agora virou o carnaval da diversidade. Então, o que mais tem é beijo na boca de todo mundo. Em todo mundo. Tá? Então, quanto mais a gente sai, a gente fica mesmo antenado em tudo que está acontecendo. Mas não é todas as pessoas que gostam muito de sair, como eu, e que sabem, que veem isso. Então, quando eu vejo isso, eu quero esclarecer bem, é que eu fico surpresa. Por mais que eu já tenha visto isso, quantas vezes que eu vi? Enche as duas mãos, com certeza enche as duas mãos, já foram várias vezes. Mas eu ainda estou me adaptando com isso. É como um susto, que você não espera isso, sabe? Então, eu quero esclarecer bem, porque hoje a minha geração a gente leva susto porque é uma coisa nova para nós, mas talvez a sua geração e das crianças, dos adolescentes que estão crescendo nessa época, para eles eu acho bem normal. E eu tenho caso também de uma filhinha, uma amiga minha, devia ter uns 8 anos, passou, viu duas meninas lá perto da universidade, um dos campos lá em São João del Rei, viu as duas meninas, mãe, tem duas meninas ali beijando. Ah, que isso, minha filha? Não tem não? Tem sim, mãe, o que tem? Quer dizer, é a nova geraçãozinha que tá vindo por aí, eu fico muito satisfeita. Então, a pergunta é essa, tá? Como que você vê o preconceito na nossa cidade e se você percebe isso? Se é com relação a mais homens ou mulheres, ou das pessoas mais velhas, ou é dos jovens? Realmente o preconceito é uma coisa que existe mesmo. E pessoas como eu disse no meu vídeo que Marcelos morrem o tempo todo para eu poder estar aqui falando sobre esse assunto. Então, pessoas LGBTQIA+, elas morrem simplesmente por serem LGBTQIA+. Existe essa perseguição por trás desse preconceito, né? Que não é por trás não, na frente desse preconceito, puxando esse preconceito, vem essa perseguição. Quando eu era mais jovem, assim, eu realmente sofri bastante preconceito, como eu sofro hoje em dia. Só que eu sinto que comigo é um preconceito mais incubado, sabe? Eu sempre falo isso com os meus amigos, eu disse muito isso no meu vídeo sobre os meus privilégios, de ser uma pessoa conhecida dentro da minha cidade, de ser um menino branco, um homem branco, de ser um homem de classe média, né, dentro da minha cidade. Então isso facilita muito a minha vida. Só que eu não posso esquecer que por trás desses privilégios, que eu falei até no vídeo, que sentar nesses privilégios e recebê-los de bandeja, pra mim não funciona. Eu não sou essa pessoa que vou querer me encaixar enquanto tem pessoas, manas, eu chamo de manas minhas, morrendo o tempo todo simplesmente em busca dessa felicidade.
Então, eu sofri muito preconceito, sim, ainda sofro, mas eu tenho amigos que são pretos e são gays e são super afeminados, assim como eu sou bastante afeminado, que sofrem muito mais preconceito do que eu, por classismo, por racismo. Então, eu acho que a gente precisa realmente repensar o rumo que tudo toma. Essa geração que eu vivo realmente é uma geração que procura entender mais. Só que ainda é uma geração que ainda tem dentro deles esse preconceito enraizado. Então, por conta de ser criada por geração, como você disse, a sua geração, né? Que você poderia ser minha mãe, que na sua geração isso ainda era muito presente ali, esse preconceito era muito mais forte. Então, existe ainda pessoas que criam seus filhos com esse preconceito. Nessa linha de criação mesmo, de que gays não prestam, de que travestis são anormais. Então a gente precisa sim cada vez mais estar falando desse assunto para que a próxima geração, por exemplo, da geração de filhos dos meus amigos, de filhos meus, serem criados de outras formas. Soraya, essa questão que você falou sobre não termos preconceitos, todos nós somos preconceituosos em algum ponto, em alguma parte da nossa vida, e o que eu gostei que você falou é que você não aceita, que se você tivesse, né, mas todos nós temos, essa questão mesmo de não aceitar esses preconceitos. É exatamente essa desconstrução que nós buscamos sempre para poder sermos pessoas melhores. E outra coisa que você disse mesmo também sobre essa questão tipo, de não existir, de não ter beijo gay na sua época, sempre houve, sempre existiu beijos, carinhos, só que eram de formas mais, como fala, debaixo dos panos, né? Dizendo assim. Exatamente por esse medo que as pessoas têm de se beijarem, de se acariciarem na sociedade e serem agredidos. Porque existe um vídeo que roda na internet, assim como milhares de outros vídeos, onde estão dois meninos passando de mão dada e um desses meninos, um outro menino passando do outro lado. O menino vai até eles e pega uma lâmpada e quebra na cabeça deles simplesmente pelo fato deles estarem de mão dadas. Então, isso é a perseguição que existe dentro da homofobia. As pessoas hoje em dia, elas não têm mais medo. A maioria das pessoas que eu digo. Eu, por exemplo, eu não tenho esse medo de tomar uma lampadada na cara, porque se for necessário eu tomar uma lampadada na cara para que outras manas minhas possam ser felizes e andar de mãos dadas e serem livres, assim como casais heterossexuais são, eu vou estar nessa linha de frente lutando por esses direitos, porque isso é um direito. Amar é um direito. Amar é necessário. E não é diferente um beijo homossexual, não é promíscuo um beijo homossexual. Isso vem de uma cultura de um falso cristianismo, onde gays, lésbicas vão pro inferno e acabam criando esse ódio e esse preconceito direcionado a nós, que somos pessoas simplesmente que queremos ser felizes. Mas eu fico muito feliz que essa geração nova aí tá vindo sem esses preconceitos estruturados dentro deles. E falando sobre essa questão da questão de normalidade, né? Eu entendo algumas pessoas não acharem normal, mas ao menos as pessoas deveriam respeitar. Eu não gosto muito dessa palavra normalidade, porque nós não somos anormais por amarmos pessoas do mesmo sexo. Nós apenas somos diferentes. E saber que nós somos diferentes também, para mim, é muito importante. Mas respeitar a diferença dos outros é a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque respeitar a diferença que o outro tem é você querer que as pessoas te respeitem pelas suas diferenças também. Porque nenhum de nós somos iguais. Então, não é questão de normalidade ou anormalidade, é questão de diferença, diversidade. Ok. Conta pra gente por que o mês de junho
E o dia 28, né, de junho, que foi escolhido como mês da luta e da consciência LGBTQIA+. O mês de junho é muito importante para nós e foi escolhido como mês de orgulho e representatividade LGBTQIA+, por conta das revoltas de Stonewall na década de 60. Na década de 60, nos Estados Unidos, era completamente errado mesmo ter relacionamentos homoafetivos, você ser diferente de outras pessoas em questões sexuais ou em questões de gênero. E em 69 aconteceu que um único bar de Nova York que aceitavam pessoas LGBTQIA+, foi invadido pela polícia. Era sempre invadido, né? Era sempre invadido. Para você poder ver a gravidade que era o preconceito dessa época, pessoas poderiam ser presas, ter prisões perpétuas em alguns estados dos Estados Unidos, por conta da sexualidade dela. Também existia castração em pessoas LGBTQIA+. Então, para você ver o tamanho da gravidade que era e quão importante foi essa revolta no dia 28 de junho de 1969. Exatamente. Iniciou, né, com duas mulheres muito incríveis, mulheres trans, e uma delas chamava Marsha P. Johnson. Até tem um documentário maravilhoso no Netflix para quem quiser assistir. Procura lá depois, que é um documentário muito, muito incrível. Ela encabeçou essa revolta contra os policiais, porque eles invadiam, eles prendiam pessoas simplesmente por estar dentro daquele local ali, sendo felizes, dançando, se divertindo, e batiam, torturavam essas pessoas. Então foi muito importante essa data, dia 28 de junho de 1969, para toda essa revolução começar a acontecer. O que você acha, na sua opinião, o que está faltando na nossa sociedade para que a igualdade de gênero seja aceita e respeitada? Você acha que está faltando algo? Talvez políticas públicas? O que você acha que deve ser feito? Eu acho que o que falta nas pessoas é exatamente o que não falta, que é essa construção, né? O gênero ele é construído a partir do momento que nós começamos a nascer. O gênero socialmente ele é construído por isso, porque existe aí nesse meio a questão do machismo, né? O machismo e o patriarcado sempre criando isso da família tradicional, da família que só existe um modo de ter e de existir família. Isso é construído. Então eu acho que o que falta mesmo é a desconstrução do gênero. E a luta feminista, ela luta muito por isso. Eu acho a luta feminista, assim, não existiria e não existe luta LGBTQIA+, sem uma luta feminista do lado. Porque a luta feminista, ela luta exatamente sobre essa desconstrução do patriarcado, né? Dentro desse estruturalismo aí do patriarcado. Então eu acho que o que falta mesmo é desconstruir o gênero, que eu acho um pouco de utopia, essa desconstrução de gênero, que é acabar mesmo com o machismo, acabar com homens que são agressores, agressivos, porque é em cima disso, é em cima do machismo que é construído todo o preconceito e todo o feminicídio, toda homofobia. Então eu acho que principalmente mesmo é o que falta mesmo e o que deve ser feito para que todos nós cheguemos a uma igualdade social. Marcelo, você já reparou que quando a gente fala em profissão, a gente liga muitas delas aos homossexuais, né? Por exemplo, marketing, modas, cabeleireiro, né? E dentre outras. Sempre ligar, às vezes é um homossexual que tem aquele salão e tudo. Já ouvi gente falando, falou que o fulano de tal é cabeleireiro, é gay. Ou ainda fala assim, que é isso, gente, na minha cidade, né? Não, o meu avô
Muitos anos atrás ele era barbeiro, a profissão dele. Que não falava cabeleireiro, falava barbeiro. Ele era barbeiro aqui da Praça Bandeira, tal, né? Aquele senhor, que os senhores todos lá e tudo, engraxava sapato das pessoas, coisa e tal. Então, e aí, vários tios, tias e primos têm salão em Leopoldina, né? E acho que não são gays. E aí, o que acontece? Só que tem que eles estão, os gays estão, os homossexuais em geral, né? Eles estão e podem e devem, têm o direito de ter a profissão que eles quiserem. Entendeu? Então, quando é uma profissão de serviço público, ninguém pode excluir. Você fez o concurso, você passou, ok. Mas e quando é para o serviço privado? Você acha que se vê assim, aquele dali é gay? Você acha que deixa de contratar? Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Mas eu vou perguntar para você que sabe mais do que eu. E se realmente existia esse preconceito, o que pode ser feito com relação à rede privada para impulsionar essa admissão dos homossexuais? Realmente, Soraya, essa designação de que nós gays nascemos para ser cabeleireiro, trabalhar com arte, trabalhar com moda, é muito também do pensamento da construção do machismo, porque as pessoas ainda acham, por exemplo, que porque por sermos gays afeminados, existe uma certa parcela de uma mulher dentro de nós, né? As pessoas acham isso e acham que mulheres devem somente trabalhar com essas coisas. Então isso é uma forma da construção do machismo, é um preconceito que as pessoas têm devido a isso. Não, vocês, por mais que sejam homens, vocês só nasceram gays, então vocês têm que trabalhar com esse tipo de profissão. Eu acho que é por enxergar dentro de nós essa feminilidade. E ainda assim eu volto a dizer que a questão da luta feminista é muito importante por isso, porque ela diz, não, cada um encaixa onde deve encaixar. Ninguém deve chegar pra mim e me colocar dentro de um rótulo se eu não quiser ser rotulado de alguma coisa. Isso indifere, eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso estar onde eu quiser estar. Nós temos o direito de ir e vir, somos livres para poder escolher a nossa profissão. Mas ainda é construído dentro da cabeça das pessoas essa ideia de que gays devem ser maquiadores, como eu sou, e tem que ser cabeleireiros, tem que ser enfim, montar festas, né, decoradores. Nunca você vai poder ver um gay sendo um engenheiro, né? Mas hoje em dia a gente tem mudado bastante essa realidade, graças a muita luta mesmo, muita luta mesmo. Então, creio que existe ainda muito esse preconceito de que gays devem ocupar certas áreas, até para poder não tirar de outras áreas, porque realmente as pessoas acham que mulheres, gays, enfim, tiram vagas de outras pessoas por estarem ocupando esses locais, que é designado ao gay somente uma área e é designada a mulher outra área, é designada ao homem essa área. E é isso que a gente precisa desconstruir, de verdade. E sobre a questão de existir esse preconceito de contratação, sim, existe muito por essa questão que eu falei, por pessoas não quererem que nós ocupamos os locais que nós devemos ocupar. Bem, jovem como você, né, da flor da idade, 25 anos, sente assim, sou dono do mundo, eu quero tudo, eu quero viver intensamente a minha vida, a minha liberdade, eu quero viver um mundo, né? É isso que eu quero dizer. Que um menino como você, que deve ter muitos sonhos, né? A conquistar, lutar para conseguir. Qual que é um sonho seu? Maior sonho da sua vida? Fala pra gente.
O meu maior sonho profissional é poder ajudar um dia ainda cada vez mais a minha família, né? Poder ajudar a minha família bastante. Ser reconhecido nesse meio, mais ser reconhecido, buscar sempre, né, tá aí atualizado nos meus cursos e tudo. Acho que esse é meu sonho profissional. E meu sonho dentro da luta, dentro da militância, dentro do ativismo mesmo, é que nós possamos ser tratados como iguais, e é uma coisa que infelizmente eu não acho que eu não conseguirei ver nessa vida. Esse é o meu maior sonho, que nós possamos ser tratados como iguais. Mulheres pretas, homens pretos, gays pretos, trans pretas, enfim, que não exista mais o racismo, que não exista mais o feminicídio, sabe? Então, não exista mais a morte de pessoas LGBTQIA+. Eu acho que esse é o meu maior sonho, mas é uma coisa que eu não vou conseguir enxergar nessa vida, não vou conseguir ver nessa vida ainda, porque nós estamos caminhando a essa evolução. Que beleza, que lindo. Bem, agora eu quero, já estamos chegando ao fim, que pena, né? Mas eu quero, assim, que você deixe pra gente uma frase, né? Todo mundo tem uma frasezinha linda que gosta de refletir, gosta de pregar na geladeira ou no quarto, uma frase da nossa escolha, fazer até um quadrinho com a frase. Fala uma frase, assim, que você acha linda, que você põe no bolso e sai com ela. Ou se não, carrega no coração, né? Fala pra gente. Então, uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é muito verdade, que a gente vive aí repetidamente isso num looping, as ideias de uma época sempre foram as ideias de uma classe dominante. É muito verdade isso pra mim, a gente vive isso repetidamente aí na história, principalmente nessa questão do machismo, né, do patriarcado. Então eu acho que agora nós precisamos, nós LGBTQIA+, vocês mulheres, as pessoas, sua cor da pele preta, elas precisam dominar cada vez mais locais de fala, lugares, elas precisam cada vez mais estar aí, tipo, dominando mesmo, para que a gente possa desconstruir e arrebentar todas essas amarras que querem nos moldar dentro dessa heteronormatividade e dentro desse padrão machista e patriarcal. Nossa, agora eu vou fazer uma pergunta que eu deveria ter feito até no início, mas ficou por último. Eu tenho que saber, e todo mundo também tem que saber o seguinte: qual que é a forma mais respeitosa de nos dirigirmos a um homossexual? Eu falo gay. Não sei se é o modo mais correto. Mas eu vejo muito em televisão, eu vou copiando, né? Todo mundo copia tudo da televisão, eu também copiei isso. Mas eu quero saber de você, como é que vocês, ou talvez seja pessoal, né? Seja uma resposta muito pessoal, não sei. Queria que você esclarecesse isso pra gente. Então, Soraya, eu acho que não existe um modo correto para você poder falar com as pessoas. Desde que a pessoa se identifique com aquilo que você fale, então eu acho que não existe esse modo. Ser respeitoso é exatamente você tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Eu não me importo com esse tipo de tratamento. Pra mim, pode me chamar de gay, de bicha, de viado, de qualquer coisa, que eu vou me identificar com isso, porque é isso realmente que eu sou. Então, de qualquer modo, nenhuma dessas palavras vão me afetar de forma pejorativa, porque eu sou muito bem resolvido com a minha sexualidade. Muito, muito bem resolvido mesmo. Então, nunca vou achar que é um xingamento a pessoa me chamar de bicha, de gay, de viado, não. Porque é realmente o que eu sou, é realmente o que eu me identifico. Mas existe sim um modo pejorativo. Existem pessoas que não gostam de ser tratadas dessa forma, porque acham pejorativa, acham que é questão de diminuir a luta. E eu também acho que pode ser... depende da forma que você fala.
você pode estar assim diminuindo completamente a pessoa. Então eu acho que tratar a pessoa de maneira respeitosa é tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, como um ser humano, como de igual para igual, como uma pessoa como você, assim como você. Então eu acho que é isso que é respeitar a diversidade. Respeitar como que as pessoas querem ou ser nomeadas, porque eu não acho que nós devemos caber em qualquer tipo de rótulo, em qualquer tipo de ziplock, assim. Então é exatamente isso. Trate as pessoas como elas gostam de ser tratadas, como ele, como ela, como gay, como homossexual, como ser humano. Exatamente isso. Bem, como eu disse, né, a gente já vai terminar, mas antes disso eu tô querendo assim explanar um pouquinho sobre o seguinte: cada ano que passa, a manifestação de vocês está sendo maior, né, no mundo inteiro. Domingo nós pudemos ver nas TVs, né, nas redes sociais, manifestações, apesar do Covid, né, do afastamento social, teve até pela internet, né, nas redes sociais mesmo, manifestações pelo direito, pela igualdade. Então isso ainda bem que está crescendo cada vez mais. Desejo muita sorte para vocês, né? E cada ano que passa acontecendo mais coisas bonitas em relação a isso, tá? Desejo de coração profundo mesmo a felicidade, que vocês encontrem amor na caminhada de vocês, na vida, que vocês tenham toda a sorte do mundo na vida de vocês, tá bem? E que tenham paciência, que as mentalidades elas vão mudar, elas vão evoluir sim, cada vez mais, né? E então, como eu estava dizendo ontem, né, domingo, eu vi algumas reportagens e li também nos jornais manifestações por todo o mundo e também aqui no Brasil. Por exemplo, o Congresso Nacional, até o Congresso Nacional e na Avenida Paulista, teve projetos de luzes do arco-íris, com as luzes do arco-íris, e no Congresso Nacional palavras como democracia, direitos e diversidade. As sandálias havaianas estão colorindo as suas sandálias também, algumas novas que estão saindo com as cores do arco-íris e se comprometeu a não mais fazer sandálias divididas em sexo. Serão todas unissexes agora. Olha que beleza. E os times, gente, os times de futebol Cruzeiro, América e Atlético, né, aqui de Minas, que bom, se posicionaram também contra a intolerância. E a Ambev fez arco-íris de caminhões e pede ajuda nas ações, #Orgulho Não Para. Olha que beleza, dentre outras, hamburguerias de São Paulo, servindo hambúrgueres, pães coloridos, né, e separando, me parece, R$10 de cada hambúrguer, destinado a uma casa onde acolhe as meninas lésbicas. Então, é isso, gente. Graças a Deus, né, o mundo muda, tá? Nada fica igual. Muita sorte e você pode despedir, falar as suas palavras finais. Eu fico muito feliz com essa proliferação do orgulho, sabe? Das pessoas cada vez mais quererem ser ouvidas e quererem ocupar espaço que elas devem ocupar. Fico cada vez mais feliz de ver a luta, ver pessoas interessadas. Eu sempre falo que essa cultura, você falou questão de paciência, eu sempre falo que essa questão da cultura do cancelamento não é uma cultura que eu abraço, porque cancelar você não vai mudar a ideia das pessoas e a gente precisa realmente desconstruir essas ideias e esses preconceitos que estão dentro da gente, e a gente precisa ser paciente, porque eu precisei ser paciente comigo para poder me descobrir a pessoa que eu sou hoje, para poder descobrir esse Marcelo que luta por outros ideais, que busca sempre uma igualdade, que busca sempre ser o melhor de mim. Eu precisei de um tempo e ainda estou nesse processo de desconstrução a cada dia. Então a
gente precisa realmente ter muita paciência com pessoas que se interessam pelo assunto ou às vezes que também não se interessam. A gente precisa também deixar as pessoas livres para poder pensar, desde que elas não te agridam de alguma forma. Então é isso, Soraya. Muito, muito, muito obrigado pelo espaço que você me deu. Eu espero mesmo que esse vídeo aí alcance pessoas muito bacanas, que as pessoas consigam repensar nesses preconceitos que são estruturados dentro delas. E eu dou um grande beijo, um grande cheiro e muito obrigado mesmo, de coração, por abordar esse assunto aí na sua rede social, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, então, eu também me despeço. Agradeço demais ao Marcelo Werneck. Nós estamos aí juntos e unidos para fazer um mundo melhor para se viver. Acima de tudo, sabe o que o mundo precisa? De uma palavrinha só, antiga: respeito. Só isso. Só isso. Respeito, de alto a baixo. Respeito, tá? E até a semana que vem com mais uma live, com mais um vídeo ou live. Obrigada pela participação de todos. Adorei. Obrigada, Marcelo.